PC Gamers agora tem mais uma opção aí de processadores. A segunda geração Ryzen chegou e ele vem com bastante novidades para a sua jogatina. Fala galera do Geek, eu sou o Gotcos e você está no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal de tecnologia para games de todo o YouTube. Viu na vinheta, viu no thumbnail, também já viu falando que a gente vai falar da linha Ryzen segunda geração. Assim como aconteceu há meados de um ano com a primeira geração, a linha Ryzen está causando aí um verdadeiro estrondoso aí na mídia e na galera PC Gamer em geral, com a promessa aí de melhores clocks, com melhor estabilidade de FPS e também com condução das tecnologias AMD de melhor maneira e de forma mais performática. A segunda geração tem tudo para agradar aí o gamer e a gente vai mostrar aí algumas funcionalidades dessa geração e principalmente o que mudou e o que não mudou. Eu sei que você vai curtir esse vídeo, então já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e deixa aí o seu comentário aí sobre o vídeo também. Ryzen segunda geração, apesar de que está chegando a segunda geração agora, dia 19 de abril, mas na verdade chegou a segunda geração em meados de fevereiro. Com o que? Com as APUs Ryzen 3 2200G e o Ryzen 5 2400G. O que causou uma verdadeira confusão aí na galera, a gente vai explicar agora. Confusão por quê? Porque muitos não consideram uma segunda geração, porque uma segunda geração sempre muda o processo de produção. E o processo de produção da primeira geração era 14 nanômetros e o Ryzen 3 2200G e o Ryzen 5 2400G possui 14 nanômetros, ou seja, então eles seriam da primeira geração, mas não porque eles possuem alguma features da segunda geração, que é o Precision Boost 2.0 e o XFR 2.0 também. Mas calma, eu sei que isso é uma confusão, mas a linha APU é um caso à parte. Dia 19 agora está lançando realmente a segunda geração com o processo FinFET de 12 nanômetros, ou seja, diminuiu o espaço entre os transistores dos processadores Ryzen da AMD. E esse espaço ele não vai ser usado aí como densidade, ou seja, ele não vai ser utilizado aí para colocar mais transistores. A AMD não está apostando principalmente na força bruta de transistores, em sim numa estratégia de aprimorar os serviços inteligentes do processador Ryzen, porque o ganho de 12 nanômetros proporcionou uma melhor eficiência energética para o processador, proporcionando uma evolução das tecnologias presentes dentro do Ryzen, qual já tinha na primeira geração, mas agora estão muito mais funcionais e inclusive cobrindo alguns problemas que existiam na primeira geração do Ryzen. Vamos lá então. Linha Ryzen está sendo lançada basicamente com 4 produtos no mercado: Ryzen 5 2600, Ryzen 5 2600X, Ryzen 7 2700 e Ryzen 7 2700X, com destaque para a linha X porque é a linha preferida dos gamers, ou seja, o Ryzen 5 2600X consegue chegar a 3.6 GHz do clock base e chega até 4.2 no modo boost, e o Ryzen 2700X chega a 3.7 no clock base e até 4.3 no modo boost, superando aí os seus concorrentes 1600X e Ryzen 1700X. Você pode ter observado também que não veio o 2800X, isso porque o 2700X já ultrapassa o 1800X em questão de clock e também funcionalidades, velocidade e estrutura, ou seja, é um processador mais aprimorado. Alguns boatos já estão dizendo que vai existir aí um 2800X para estar aguardando aí um futuro concorrente da Intel, da linha X, que venha com mais cores, mas a gente não tem essa informação e é só boato. O 2700X e o 2600X, eles também tiveram um aumento de TDP. O Ryzen 5 2600X ele possui 95 watts e o Ryzen 7 2700X possui 105 watts aí de TDP. Outra diferença aí em relação principalmente ao Ryzen 7 2700X é que ele vem com um mimo a mais. Ele vem com um cooler novo da AMD, o Wright Prism. Ele vem dotado com 4 head pipes que são conectados diretamente em cima da tampa do processador, fazendo aí uma melhor refrigeração. E ele possui um sistema de LED bacana, compatível com o Ryzen Master, o software para você personalizar, ou também compatível com sistemas de placa-mãe sincronizadores de RGB como o Aura Sync da ASUS. Bacana, mas se o processo de fabricação de 12 nanômetros trouxe eficiência energética para fazer o quê? Para aprimorar as tecnologias da AMD da linha Ryzen. E esse parece ser o ponto central aí da evolução da segunda geração do Ryzen. Vamos começar com o Precision Boost. Na primeira geração já existia o Precision Boost. Se você não sabe, vai ficar sabendo agora. Precision Boost é um tipo de overclock automatizado do processador. O que ele identifica qual é a
temperatura do seu processador, qual a tarefa que você está executando e se a quantidade de energia é suficiente. Se tudo isso for uma relação de confiança, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar o clock, ou seja, se você precisa mais, se você tem temperatura para isso e se você tem energia elétrica para manter isso, ele vai aí aumentar automaticamente o clock e sem nenhuma ação sua, ou seja, seria como se fosse um overclock automatizado. O grande problema do Precision Boost na geração passada do Ryzen é que ele fazia esse trabalho com apenas 2 núcleos. Os restantes dos núcleos, quando fossem solicitados, poderiam aí derrubar o sistema Precision Boost, fazendo com que o clock diminuísse e você não tivesse aquela carga de potência que você estava utilizando. Isso acontecia principalmente em jogos, porque um jogo, mesmo sendo single core, se ele está utilizando os 2 cores aí do processador no modo boost, mas ele acaba fazendo uma transmissão de carga para outro core por qualquer motivo que for, ou até mesmo sistema operacional, o processador automaticamente ia subir o outro núcleo e ia derrubar o Precision Boost, causando que você não teria nunca a máxima eficiência do processador, a não ser que você fizesse manualmente o overclock. Já com o Precision Boost 2, esse problema já não é tão evidente. Por quê? Porque ele utiliza de todos os cores do processador, então ele vai aumentar toda a base de core. Então, se você tiver energia suficiente e se você tiver temperatura adequada, o processador vai se adequando e subindo o core dele até o limite. Enfim, os processadores vão conseguir fazer isso e isso tem um ganho efetivamente para a jogatina. Por quê? Porque agora, se você estiver utilizando 2 cores em modo boost e por qualquer motivo o seu computador utilize um terceiro core, não vai haver mais a derrubada do Precision Boost. Ele vai continuar ativo e alimentando esse outro core. A sua jogatina não vai ter uma queda e alguns problemas de benchmark de FPS da linha Ryzen poderão ser sanados com isso, inclusive chegando próximo ou até ultrapassando os processadores Intel dessa vez. Outra tecnologia da linha Ryzen que teve aí uma amplitude foi o XFR, agora é XFR 2.0. O XFR, para quem não sabe, ele é como se fosse o overclock do overclock. Se o Precision Boost chegou no clock máximo e você tem temperatura legal para fazer isso, ou seja, uma temperatura que seu processador esteja abaixo de 60 graus, provavelmente impulsionado por um hydrocooling, ele vai conseguir aumentar o clock em 100 Hz. Essa funcionalidade foi aprimorada e está precisamente melhor na segunda geração do Ryzen, fazendo com que você atinja clocks mais altos, ou seja, você vai ter mais performance, o que realmente justifica aí os benchmarks que já saíram no mercado, que ele consegue até expandir mais de 10% em relação à geração passada. Por quê? Porque os 12 nanômetros teve o processo energético que aprimorou o Precision Boost e que teve aumentado com o XFR 2.0. Dessa forma, o processador está sem limites para chegar no seu máximo. Está muito mais fácil arrancar o máximo da linha Ryzen com Ryzen de segunda geração. Mas não foi só os processadores que mudaram. A plataforma ganhou mais um integrante na sua família. Agora existe as placas-mães série 400, KX 470. Ela foi lançada junto com esse processador para usar o máximo de poderio dele. Mas o que veio diferente nessas placas-mães em relação à A320, B350, X370? O diferencial básico dela foi o aprimoramento e melhoramento do sistema de I/O da placa-mãe, ou seja, as comunicações de dados entre as portas USB e também PCI Express. Ela também tem uma melhor performance e melhor gerenciamento de consumação energética, fazendo aí uma dupla diretamente com o Ryzen da segunda geração, 2 componentes que usam a energia de forma mais efetiva e inteligente. E também ela propicia uma melhor autonomia para o overclock. Você conseguirá atingir resultados muito maiores com a X470 do que a base X370. Outras melhorias na placa é em relação aos componentes dela, preparados para overclock. A X470 pode ser considerada agora a placa-mãe high-end para a linha Ryzen. No entanto, toda a compatibilidade da linha Ryzen continua com as demais placas, então vai poder utilizar o seu Ryzen segunda geração em qualquer plataforma AMD, desde a A320 até a X470. E o inverso também acontece, você vai conseguir utilizar o seu Ryzen primeira geração em qualquer plataforma AMD, incluindo a X470. Atenção para isso, porque como sempre, as placas-mães abaixo da X470 vão precisar de um update de BIOS para funcionar aí os processadores novos da segunda geração. No entanto, o que deve diferenciar se você utilizar uma placa X370, uma X470, uma B350
250 é a capacidade de até onde você vai poder ir com o processador. Uma placa com chipset inferior, você vai conseguir usufruir menos da performance do seu processador. Uma com superior, você consegue usufruir muito maior. Principalmente dedicado para high-end, a gente indica, como sempre, a X370 e agora a nova X470. E não é só a tecnologia que melhorou com a segunda geração. Tivemos aí uma queda de preço em relação à geração anterior. Por exemplo, a gente pode citar o Ryzen 7 2700X. Ele está sendo vendido agora por 1.589 do lançamento do produto, em relação ao seu antecessor high-end, o 1800X da AMD, que está custando quase R$1.800. Ou seja, você vai ter um ganho de esforço computacional utilizando a mesma plataforma de uma forma muito mais barata. Então, se você está procurando uma linha high-end 2700X, agora seria indicado para você. De acordo com essas tecnologias e o adorno em volta desses processadores que aumentam e amplificam, incluindo o novo chipset, a gente aí pode entender que sim, esses processadores vão alcançar 10% e muito além, talvez aí, do que os 10% em relação à primeira geração do Ryzen. Para você, jogador, deve ter um sistema mais estável, com melhor qualidade de clock e também com fluidez melhor. Deve dar um resultado diretamente no FPS. Para você que está indo para a linha high-end, você já tem uma nova opção de chipset aí. E os novos algoritmos aí, tanto do Precision Boost quanto do XFR 2.0, estão aí para auxiliar nessa jogatina, junto com toda a tecnologia envolvida na fabricação de 12 nanômetros da Ryzen segunda geração. As dúvidas agora são em relação a até onde o processador pode ir, em qual plataforma, numa B350, numa X370, numa X470, qual melhor, qual pior, qual frame rate que dá, o comparativo com o Intel. Isso provavelmente a internet deve se inundar aí nas próximas semanas e você vai ter esse comparativo. E se você gostou desse vídeo, desmiscou tudo que você queria saber sobre a segunda geração da linha Ryzen, trouxe para você aí maior clareza sobre as tecnologias dos processadores AMD e o aprimoramento que foi feito na segunda geração, desde o processo produtivo até a mudança de algoritmos de suas tecnologias. Deixe o seu like, participe dos nossos grupos de PC Gamer Tech, Nintendo Tech, PlayStation Tech, Xbox One Tech, os links estão todos na descrição. Participe também do space.geek.com.br, o nosso fórum dedicado aí a dúvidas no canal. Eu sou o Gotcose e até a próxima!